Gostaria de agradecer aqui meu nome da Sistex, nome da doutora Flávia, professor Cássio Rampasso, vai conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a técnica All on 4. Cássio, mais uma vez, obrigado de verdade, obrigado pelo carinho, pela disponibilidade, estar aqui presente, compartilhando conosco aqui toda a sua experiência. Obrigado de verdade, de coração. Meu querido amigo, obrigado. Primeiramente, quero agradecer a Sistex, a doutora Flávia, professor, por esse convite. Vamos falar um pouquinho aqui de All on 4, falar rapidamente aí, só para a gente ter uma ideia, tá bom? Antes de mais nada, eu queria falar para vocês, fazer um convite para quem tiver interesse. Nós estamos iniciando mais uma turma de especialização na PCD de São Caetano, de implantodontia. Quem quiser, pode entrar em contato na PCD ou pode, através do meu Instagram, me chamar e a gente bate um papo, tá? Lá também estamos iniciando o curso de prótese. Prótese também um curso de aperfeiçoamento, começa agora no início do ano também. Fiquem à vontade. Aqui são algumas das minhas qualificações, mas a principal, a que eu falo que é a mais importante da minha vida, é essa daqui. Dentista, 23 anos. E é como dentista, na boca do paciente, que a gente aprende as dificuldades. A gente acerta muito, mas também erra. E através da boca do paciente, a gente vai evoluindo e vai aprendendo. Eu, desde o início da minha profissão, virei implantodontista, comecei a fazer implante, mais errando do que acertando. Hoje, graças a Deus, mais acerto do que erro, mas erro. Todo mundo erra, né? E por isso que a gente não deve parar nunca. A gente tem que estudar, a gente tem que se aperfeiçoar, mas a gente tem que praticar, certo? E eu, como implantodontista, o que eu mais gosto de fazer são as reabilitações total em pacientes edêntulos, onde a principal forma de reabilitar esse paciente é através do protocolo, certo? Onde você consegue rapidamente devolver a autoestima do paciente, a funcionalidade desse paciente, você devolve mastigação e estética, certo? Muito bem. Um dado importante para a gente levar em consideração são dados do IBGE, onde a gente encontra uma população no Brasil edêntula em grande proporção. Nós temos 11% das pessoas, dos brasileiros, que são totalmente edêntulos, né? Nós estamos falando de 22 mil pessoas. Ou seja, nós temos aí um grupo de pacientes potenciais muito grande. Então, para o implantodontista, que hoje é a melhor forma de você reabilitar ausências dentais, nós temos aí um portfólio muito grande, né? Existem alguns dados, e olha que interessante, de pacientes de 60 anos mais, 41% da população não tem dente. Ou usam dentadura ou não usam nenhum tipo de reposição protética. E são pacientes potenciais para a gente. E esses pacientes totalmente edêntulos, a melhor forma de reabilitar é através do protocolo, né? Protocolo Brennemark, que a gente conhece, é um protocolo onde a gente consegue rapidamente, através de 6 implantes na maxila, 5 implantes na mandíbula, reabilitar esse paciente aí com a prótese, certo? E aqui está o nosso protocolo, onde a gente tem todas as etapas cirúrgicas e protéticas, e a nossa prótese, o nosso protocolo, que foi convencionado, existem algumas regrinhas, são importantes que a gente se atente, né? Primeira coisa, a distribuição desses implantes tem que ter uma distribuição homogênea, onde a gente procura seguir o posicionamento desses implantes dentro de um arco, né, que seria correspondente ao arco ósseo desse paciente, e que a gente consiga posicionar implantes tanto na parte anterior como na posterior, certo? Para que a gente tenha um equilíbrio de forças mastigatórias, para que a gente tenha uma distribuição desse potencial, vetores de forças mastigatórias homogênea na boca do paciente. E o outro detalhe que é importante que a gente considere e leve em consideração é o posicionamento desse implante posterior, que a gente consiga minimizar ou até mesmo anular o cantilever. O que é o cantilever? É a porção protética posterior ao último implante. Se a gente deixa um espaço muito grande entre esse último implante até o fundo, até a parte posterior da prótese, a gente gera uma área suspensa que, além de ser friável e que pode condenar a nossa prótese, ele também condena a longo prazo a sustentabilidade, a durabilidade desses implantes, por movimentos de vetores de báscula que a gente vai começar a forçar esse implante, certo? Então,
Então, esses são requisitos básicos que a gente procura levar em consideração na confecção de uma prótese. Perfeito? Para isso, o que eu preciso ter? Uma condição óssea adequada que me permita dispor e colocar esses implantes bem distribuídos. Certo? E o que a gente faz quando a gente se depara com esta situação? Onde a gente encontra maxilas e mandíbulas atróficas. Percebam, por exemplo, na mandíbula ali, onde eu tenho, na parte posterior, uma perda muito grande do rebordo alveolar, onde a gente tem uma proximidade do nervo alveolar na porção superior desse rebordo, inclusive o forame mentoniano já ali bem próximo, que inviabiliza a colocação de implante na parte posterior. Mesma coisa a maxila. Vejam a pneumatização desse seio maxilar, onde eu não tenho como colocar, a não ser fazendo um enxerto, onde a gente vai ter um tempo, tem custo, tem um monte de questões que vão aumentar, tanto em termos de custos como de tempo, esse nosso tratamento. E aqui eu fico restrito a essa porção anterior, que seria o osso receptor dos nossos implantes. Porém, se a gente voltar lá atrás, a gente vai lembrar que existem algumas regras a serem seguidas na colocação dos nossos implantes, para que a gente tenha uma função adequada da nossa prótese, que é o quê? Exatamente o posicionamento na porção posterior desse implante, para que a prótese tenha toda essa distribuição de forças. E aqui fica inviabilizado, certo? Com o tempo, depois do protocolo Brånemark, um cara chamado Paulo Maló, ele começou a desenvolver essa técnica, que hoje é chamada de A-on-4, que seria o quê? O posicionamento dessa nossa prótese, a reabilitação funcional do nosso paciente, em cima de somente 4 implantes. Pensando no quê? Exatamente numa restrição óssea, onde ele vai tentar posicionar os seus implantes somente naquele osso remanescente, que geralmente a gente tem perda óssea posterior, tanto em maxila e mandíbula, inicialmente. Certo? Então foram feitos estudos onde ele começou a colocar implantes somente 4 dentro dessa área óssea remanescente e começou a observar através de mostragem de casos clínicos do sucesso desses implantes. Ele começou a perceber que era viável. E o que ele preconizou também junto com a sua equipe e com os seus estudos? O posicionamento desses implantes, onde ele conceitualmente definia que os implantes deveriam ser os implantes mesiais, os 2 do meio, axiais, né, o plano oclusal, perfeito, como eram preconizados da técnica tradicional. Porém, os implantes distais, os implantes do fundo, eles teriam que ter uma angulação. E essa angulação ia proporcionar o quê? Uma distribuição desses vetores de forças mastigatórias nesse longo eixo de implante inclinado. E com isso você não ia ter mais aquela força perpendicular da sua prótese num implante que estivesse axialmente. E com isso, quando o paciente morde aqui no fundo, ele tem um vetor de força no longo eixo do implante. E com isso você conseguia estender essa prótese lá para trás, tendo essa distribuição de forças. Ficou claro? Esses estudos foram sendo realizados e ele conseguiu, através de vários artigos e vários estudos, comprovar que o desempenho clínico desses implantes, tanto com relação à longevidade, como com relação à reabsorção óssea periimplantar, era indiferente com implantes retos, axiais ou implantes inclinados. E com isso, através de estudos de anos, né, nós estamos falando de estudos aí de 2003 em diante, ele conseguiu comprovar que não interferia. O que a gente aprendia lá atrás é que os implantes tinham que ser 100% paralelos, tudo bonitinho, seguindo todos um paralelismo. Hoje não. Hoje a gente sabe que isso não tem tanta interferência. A nossa preocupação com os nossos implantes, o posicionamento de implantes, é na adaptação da prótese. Onde, para isso, se a gente tiver implantes angulados, nós temos o quê? Os componentes protéticos, os mini pilares angulados, que vão fazer toda essa parte de adaptação. Certo? Então, hoje, a inclinação desses implantes até é preconizada em muitos casos, como principalmente no A-on-4. Ficou claro? Perfeito? Muito bem. Com isso, estudos seguiram e conseguiu-se perceber, inclusive, que em implantes com mais de 45 graus, a gente tem sucesso na colocação deles.
E aonde que é importante esses implantes com angulação acima de 45 graus? Por exemplo, no caso dos implantes pterigoides. Implantes pterigoides, a gente tem uma inclinação de 30 a 70 graus. E a gente tem sucesso na realização dos nossos tratamentos. Ok? Perfeito? Em 2011, Bedrosian resolveu classificar as zonas da mandíbula até para servir como um protocolo para a gente fazer o nosso planejamento cirúrgico. Tá? Então ele dividiu a maxila em algumas zonas. Zona 1, 2 e 3. Zona 1 compreendida entre caninos, zona 2 de canina pré-molar e zona 3 de molar para trás, distal de pré-molar para trás. Perfeito? E nisso, como uma forma de tabelinha, até para nos ajudar nesse planejamento, o que ele preconizava? Se o paciente tivesse implantes, fica à vontade, doutor. Se tivesse implantes região 1, 2 e 3, protocolo standard, protocolo convencional Brennemark, 6 implantes. Se tivesse implantes zona 1 e 2, implantes AON4. Se fosse somente na zona 3, zigomático. E se o paciente não tivesse nem osso na zona 3, seria o 4 zigomáticos. Perfeito? Porém, existe a evolução, existem os estudos, e uma área que era ignorada até então por todo mundo, que era essa região de tuber, pela qualidade óssea, que não se era desprezada, começou-se a perceber que existia uma extensão desse tuber. Uma região posterior, superior, que era o osso pterigoide. E, com o tempo, está surgindo uma nova classificação, que é essa região, uma zona 4, que é para o implante pterigoide. Certo? E que está dentro das nossas variações para a AON4. Então, hoje, nós temos a possibilidade também, além da colocação de implante em pré-maxila e zigomático, região de pterigoide, onde a inserção dele é no tuber, mas ele vai ter a ancoragem apical dele no processo pterigoide. Osso esfenoide. Perfeito? Dúvidas? Não? Muito bem. Aqui nós temos um casinho clínico, né, o planejamento virtual desse paciente, e eu quero que vocês atentem como é que foi realizada essa cirurgia. Primeira coisa que foi feita, um descolamento, e percebam que esse descolamento vai até soalho nasal. Percebam que isso aqui que vocês estão vendo é a base de soalho nasal. E vocês vão entender por que eu fiz esse descolamento, nós fizemos esse descolamento até lá em cima. Porque, neste caso, o meu planejamento era para carga imediata. E eu estava procurando o quê? Uma boa ancoragem, um bom travamento do meu implante. Certo? Então, a primeira coisa foi feito esse descolamento. Depois nós fizemos aqui uma regularização do rebordo, né, porque a gente tinha uma falha óssea ali muito grande. E iniciamos a nossa perfuração. Primeiro que a gente iniciou foi o dente posterior, uma angulação de 45 graus. Isto aqui é uma reguinha que a gente tem, onde a gente faz uma perfuração bem em frente do forame palatino. A gente posiciona essa reguinha e aqui ela tem riscos que vão nos dando o posicionamento, a angulação desse implante. E aqui a gente angulou ele a 45 graus. O que foi observado aqui por translucidez, parede mesial do seio maxilar. Então essa perfuração ela foi direcionada tangenciando essa parede anterior, porque eu queria fazer o travamento lá em cima desse meu implante, aonde? Dentro da minha fossa nasal, que vocês vão ver. Colocação do meu implante. E aqui, para vocês observarem, o travamento do ápice do meu implante, aonde? Parede do seio nasal. Do seio nasal, não, perdão, da fossa nasal. Ok? O porquê isso? Porque através desta técnica, a gente consegue um travamento bicortical do meu paciente. Eu tenho um travamento em rebordo e eu tenho um travamento apical num osso cortical. Osso cortical e osso cortical. Para que eu conseguisse atingir a minha carga imediata. Perfeito? Entenderam a técnica? Entenderam a ideia? Muito bem. Aqui dando continuidade feito do outro lado, um implante axial mediano e aqui o do outro lado também, já com o travamento. O que me permitiu e me deu segurança? Primeiro, o planejamento virtual que foi feito, onde ali eu consegui ver mais ou menos o tamanho do meu implante, porque como eu não fiz essa cirurgia guiada, e se eu faço ela guiada, eu tenho
100% de exatidão do tamanho do meu implante, posicionamento e colocação. Como foi a céu aberto, a gente tinha uma ideia mais ou menos e eu trabalhei com estoque de implante, onde eu fui fazendo a minha perfuração e visualmente eu detectei quando que a minha broca atingiu o limite dela, que era na parede cortical da fossa nasal. Fiz a minha medição e coloquei meu implante do tamanho correto. Perfeito? Aqui a finalização do caso, onde nós temos os 2 implantes mesiais axiais e os implantes distais com uma angulação de 45 graus. Com isso, eu minimizo, através dos meus vetores de força de mastigatórios, o cantilever e eu consigo reabilitar meu paciente. Resultado radiográfico e a conclusão do meu curso, onde eu tenho, percebam, eminência do meu parafuso, do meu implante distal, um cantilever de 1 dente no máximo. Com isso, estou dentro daquele nosso protocolo, onde a gente preserva o cantilever, tentando ou minimizá-lo, ou fazer o seu comprimento de no máximo 1 dente. Existem medidas, existem vários autores que fazem correlação entre os implantes anteriores e posteriores, mais 1/3 para lá, mas resumidamente, de uma forma prática, 1 dente de cantilever é uma forma tranquila e fácil da gente preconizar. Perfeito? Claro? Muito bem. Dentro de toda a técnica nós temos as suas variações, tá? E aqui são denominadas as variações. A primeira técnica que a gente vai falar é a M4. O que seria essa variação? Os nossos implantes distais continuam com a sua angulação, porém os mesiais, em vez de eles estarem axialmente posicionados, eles também têm uma angulação. Por quê? Aqui nós estamos falando de uma maxila extremamente atrésica, onde a gente tem no mínimo 5 milímetros de altura, mas que não me permite colocar um implante muito longo. Eu vou inclinar o meu implante para que eu consiga colocar um implante de maior comprimento, certo? E com isso eu vou mudar o formato, o que era o preconizado dos 2 implantes axiais, mesiais, no posicionamento axial e os 2 distais, onde todos eles vão estar inclinados. Lembrando que já foi comprovado que implante angulado não tem comprometimento do seu resultado e sua longevidade clínica. Ok? A diferença, o inferior, lógico, esse aqui está um pouquinho torto, mas esse aqui é o convencional, onde os 2 estão axiais, e o lado de cima os 2 estão inclinados. Perfeito? Ok? Outra variação é a V4, onde ao invés de estar para um lado, está para o outro. Nesse caso, a gente está falando de uma maxila mais atrésica ainda, com uma altura de menos de 5 milímetros, aonde o que me resta de osso é aquela crista frontal abaixo do vomer, e a gente vai usar o ápice do nosso implante no vomer. Nós vamos ancorar no vomer, tomando todo o cuidado, obviamente, de escolamento de parede de fossa nasal, para que a gente visualize a colocação e não machuque ou agrida a nossa tecido mole. E você vai ancorar no vomer o nosso implante, que é como está ali mostrando na radiografia. Esta colocação pode ser transsinusal também, ou não, dependendo do osso, mas o importante é que aqui eu não conseguiria colocar implantes se eu fosse colocar eles numa posição perpendicular ao plano oclusal, porque eu não tenho altura suficiente, ok? Conseguiria colocar um único implante aqui no meio, atingindo o vomer, mas eu não conseguiria colocar 2. Por isso essa técnica do V4, onde são 2 Vs, né? Onde esse aqui está ancorando no vomer. Ficou claro? Percebam que são variações da técnica para que eu coloque 4 implantes, para que eu consiga reabilitar o meu paciente com 4 implantes, aonde fisicamente eu não tenho espaço para colocar 6 implantes, que é o nosso protocolo convencional. Fala, meu querido. Cara, eu sou um amante da cirurgia guiada. Eu faço cirurgia guiada desde 2011, para você ter uma ideia. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Meus casos particulares, minha clínica, meu consultório, 80% dos meus casos são guiados. Independente se é unitário, independente se é protocolo, independente se é on-for, eu faço muito guiada. Tá? Agora, nem sempre a gente consegue fazer. Custo, apesar de que hoje o custo é uma coisa muito, muito párea, está muito próximo.
Eu, por exemplo, tenho impressora 3D. Eu, por exemplo, imprimo minhas guias no meu consultório. Então, para mim, o meu custo de uma guia é R$70. Então, é viável. Eu não preciso nem transferir isso para o meu paciente. Mas é uma coisa que a gente tem. A Systex tem guiada, né? Tem a nossa cirurgia guiada. Eu faço tudo em guiada. Cara, é difícil. É difícil. É arriscado. Você tem que ter uma mão. Aqui nem tanto, porque aqui você consegue visualizar. Você faz um descolamento, um levantamento de fossa nasal, por exemplo, você consegue ver onde você está pisando. Agora, fazer um pterigóide, por exemplo. O pterigóide, o que você tem ali, por exemplo, você tem a poucos milímetros do osso esfenoide ali, do pterigóide, você tem descendo ali a artéria palatina descendente. Você pegou ali, você não tem que fazer, você tem que correr com o cara para o hospital. Eu, por exemplo, eu faço implante pterigóide guiado. Implante longo, ponho guiado ele. Eu não faço aberta de jeito nenhum. O professor Márcio Marques, que dá o curso de especialização comigo de implante na PCD de São Caetano, ele não é amante da guiada, ele faz tudo aberto. Ele é um dos caras que mais fala de implante longo, implante pterigóide. Ele só faz aberto com muita segurança. Eu não faço. Eu fiz até hoje aberto 1 ou 2 casos. Mas guiado eu faço todos. Né? Por segurança. Cara, para que eu vou me preocupar? Por que eu vou ficar sem dormir? Um dia antes da cirurgia guiada, tira todo o meu estresse e devolve meu sono. Uma guiada no próximo congresso eu falo. Você vem me procura aqui de novo, a gente vai falar da guiada Systex. Tá bom? Fechou? Então esse aqui é a técnica V. Perfeito? Outra técnica, sempre lembrando que é sempre mediante uma maxila atrófica, eu vou buscar o quê? Soluções para procurar espaço para colocar o meu implante. Num caso como esse, a gente vai passar pelo seio. A gente vai fazer o quê? Os implantes transsinusais, onde a gente vai colocar o nosso implante passando por dentro do seio. Obviamente, respeitando toda a fisiologia, fazendo descolamento de membrana, rebatendo essa membrana. E existem várias vertentes onde tem profissionais que mexeu em seio, colocou um corpo estranho, coloca enxerto ósseo, e tem vertentes que não, que você simplesmente faz o rebatimento dessa membrana, posteriorizando ela, coloca o implante e deixa dessa forma. Porque o arcabouço que você forma ósseo ali, com o tempo vai havendo essa neoformação óssea. E aí não é o objetivo nosso entrar nessa discussão. Existem casuísticas e casuísticas, sucessos e insucessos. Só para vocês saberem, eu gosto de botar. Se eu levantei, eu gosto de botar, eu não gosto de confiar muito no organismo. Eu ponho o osso ali se eu faço um transsinusal. Certo? Isso é uma regra que a gente deve seguir, que se nós tivermos de remanescente ósseo maior de 3 milímetros, eu não preciso fazer enxerto. Por quê? Porque eu tenho uma altura suficiente para quê? Para a minha cabeça do implante, cabeça protética. Num caso como esse, onde eu não tenho rebordo, menos de 3 milímetros, nem a minha cabeça de implante tem onde estabilizar. Então, eu vou conseguir um travamento desse meu implante lá na parede da fossa nasal, um travamento apical, uma estabilização, porém eu não tenho estrutura para suportar a minha cabeça, a minha plataforma protética. Então, eu preciso fazer um enxerto até mesmo para um pedaço dessa cabeça de implante estar dentro do osso. Perfeito? Ok? Aqui está outra técnica, que é o implante transnasal, que eu já mostrei para vocês ali atrás. A ancoragem, onde o meu implante ele vem dentro do osso e ele vai apicalmente ancorar na fossa nasal. Aqui não. Aqui eu não tenho nem esse osso, esse remanescente da crista óssea abaixo do nariz, e eu tenho que passar o meu implante por dentro da fossa nasal, porque ele vai ancorar apicalmente lá em cima, na minha borda piriforme lateral da fossa nasal. Lá em cima, que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, fiz o descolamento, olha só o que está aqui aparecendo. Forame palatino. Olha o que eu tenho de osso aqui, nada. Eu vou colocar o meu implante aqui, passando por dentro do meu seio, da minha fossa nasal. Todo descolamento feito. Isso que vocês estão vendo não é seio, isso é fossa nasal. Só inverti o lado, é o do outro lado agora, só para vocês entenderem, a fossa nasal do outro lado. Aqui está sendo feita a minha perfuração. Percebam, eu estou vindo na direção da minha fossa nasal.
Essa televisão ficou alta e aqui o laser não pega ali. Vocês estão vendo a broca lá em cima, dentro da fossa? Vocês estão conseguindo ver? Ela está passando por dentro da fossa e ela está sendo inserida lá em cima, na borda piriforme lateral da minha fossa. Perceberam? E é lá que vai dar meu travamento. Eu tenho estabilização primária muito precária nessa região, porque é um osso pobre e curto, e o meu travamento vai se dar lá em cima. Colocação do meu implante. E olha meu implante posicionado. A foto só está um pouco mais inclinada, mas olha meu implante passando por dentro da fossa. E ele vai travar lá em cima. Perfeito? Isso são o quê? Soluções cirúrgicas que a gente acha para eu conseguir colocar 4 implantes no meu paciente. É agressivo? É agressivo. Este caso, em hipótese alguma, você consegue fazer guiada. Por quê? A guiada, você não mexe em tecido mole, você não faz manipulação de tecido mole. Se eu for passar com a minha broca ali, vai sair por onde? Aqui dentro, vai comer toda a parte de tecido mole, mucosa, vai fazer uma dilaceração completa. Um caso de transnasal inviável, da mesma forma que o zigomático, inviável você fazer guiado. E já posso até falar para vocês o porquê. Mas porque você tem que ter manipulação, afastamento de tecido mole que está na direção. Aqui, eu optei, como sempre opto, tem gente que não faz, mas eu sempre gosto de colocar enxerto, né? Até mesmo para não devolver tecido mole direto em contato com o implante. Tem autores que preconizam, e tem autores que não. Eu gosto de sempre fazer uma proteção, coloquei um enxertinho e devolve mucosa. Mas isso interfere? Anatomicamente, sim. Você vai ter um calombinho na distal aqui do osso do paciente, que é esse implante, esse enxertinho. Você diminui um pouquinho da luz da sua fossa nasal. Mas é uma técnica que a gente tem que avaliar paciente, desvio de septo, se ele tem uma diminuição de espaço. Tudo isso tem que ser levado em conta. E o objetivo aqui não é a gente entrar em detalhes, porque todas essas técnicas têm muitos detalhes, mas nosso tempo aqui é curtíssimo, não dá para a gente falar. Mas tudo tem que ser avaliado. Todos os meus casos eu faço assim? Não, tem casos que eu faço enxerto. Tem casos que eu faço enxerto, espero o tempo, daí vai conseguir colocar o seu implante posterior. Tem casos e casos, depende do paciente. Certo? Depende do paciente, depende do tempo, depende da exigência do paciente, depende da colaboração do paciente, depende se esse paciente é um cara que consegue entender, porque de repente, você faz um implante como esse transnasal, e o cara de repente ele vai cutucar o nariz e sente um trocinho, ele não vai entender, vai querer te matar. Se não for bem claro, não for um cara esclarecido. Então tudo tem que tomar muito cuidado com a técnica que você vai executar, se esse paciente é colaborante. Certo? Ok? Implante pterigoide, onde a gente vai usar aquela região posterior, perfeito? E que a gente vai passar pelo processo, pelo tuber desse paciente, e a parte apical, que é onde dá o travamento, lembrando que o tuber é um osso extremamente pobre, né? Tipo 4 para tipo R, sei lá, tipo 1000. Ele é horrível, né? Não dá travamento. O que acontece? Lembrando que aqui a gente também preconiza carga imediata, travamento. A gente vai ter um travamento apical desse implante no processo pterigoide do osso esfenoide, lá atrás, ok? É lá um osso extremamente duro, rígido, que estava escondidinho da gente há muito tempo e que foi sempre negado. E hoje a gente faz a transposição da região de tuber para atingir o processo pterigoide, que é um osso tipo 1, um osso extremamente rígido e que sempre dá travamento. Pouquíssimos casos meus de pterigoide eu não consegui travamento com torque elevadíssimo, 45, 80 newtons para cima, certo? E não vamos entrar também na discussão de newtons, de travamento, porque isso tem autores que preconizam travamento no máximo de tantos newtons, 60 newtons, 45, tem aqueles que falam 100 mais é melhor. Não é esse o objetivo, eu só quis mostrar para vocês que esse é um osso extremamente rico que nós temos que está escondido, assim como o zigomático. Ok? Prazer, professor. Uma honra tê-lo aqui me assistindo. Professor Mulatinho. Primeira pessoa que eu vi, não quero denotar a sua idade, tá, professor? Mas há 25 anos, a primeira aula de implante que eu assisti na PCD Ipiranga foi desse monstro que aqui está.
Obrigado, professor, pela presença. E esses implantes, como eu falei para vocês, posicionamento deles, olha aqui, de 30 a 70 graus. E foi comprovado que a angulação do implante, até mesmo chegando numa angulação dessa, com a compensação de componentes protéticos, a gente tem uma estabilidade, uma longevidade também igual dos implantes axialmente postados. Perfeito? Ok? E os famosos implantes zigomáticos, que é um osso extremamente também rico, duro, que estava escondido, mas que há mais tempo foi descoberto. Perfeito? Esses implantes zigomáticos, a gente tem várias técnicas, dependendo, pode ser implantes convencionais, 2 zigomáticos, ou 4 zigomáticos, depende da condição óssea do nosso paciente. Perfeito? Lembrando que todas essas variações de técnicas são para um único objetivo. Conseguimos colocar implante onde não tem osso, certo? Que seja através de técnica de angulação convencional, que são os mesiais axialmente posicionados, os distais angulados, que sejam os mesiais também angulados, MV, que seja o transinusal, que seja o transnasal, que seja o pterigoide, que seja o zigomático. O objetivo sempre é colocar 4 implantes onde não se coloca implante. Ok? E aqui, para finalizar, nós temos a variação da técnica aqui do All-on-4, onde nós temos somente com implantes convencionais, implantes zigomático e convencional e os 4 zigomáticos. Tá? E por último, combinação de técnicas, um casinho que a gente fez, onde aqui a gente combinou zigomático, transnasal e um pterigoide. Foi onde a gente achou osso nesse paciente e a gente colocou os implantes como deu e reabilitamos esse nosso paciente. Percebam o tamanho do paciente, aonde eu consegui colocar esse pterigoide, que é o distal, e onde eu consegui colocar o meu zigomático. Percebam que nós não temos simetria. Eu não tenho posicionamento ideal. Olha a linha média do meu paciente. Está aqui. Esse aqui eu coloquei angulado, esse aqui mais para cá. Eu não tive uma distribuição perfeita, preconizada, como Branemark nos ensinou. Eu posso ter uma distribuição não tão 100%, mesmo porque a nossa habilidade não é sempre 100%, a gente não consegue o tempo inteiro posicionar simetricamente eles, mas eu não tenho um comprometimento do meu resultado final nos meus vetores de força estéticos, que já foram protéticos, porque já foi comprovado que existem alguns conceitos que é minimizar cantilever, posicionamento onde eu tenha implantes em todo o arco ósseo desse meu paciente, que eu consiga distribuir tanto na parte anterior como na parte posterior os meus implantes. Perfeito? E nisso eu vou ter vetores de forças distribuídos e que me dão segurança tanto na longevidade da minha prótese como dos meus implantes. Certo? Alguma dúvida? Agradeço a todos, agradeço a Systex mais uma vez pelo convite, pela oportunidade e muito obrigado pela atenção. Alô. Queria agradecer em nome da Systex, em nome da doutora Flávia, realmente o professor Cássio aqui, ter estado presente nesse período da tarde aqui, passar um pouquinho da sua experiência clínica, né, com a técnica All-on-4. Quem tiver um pouquinho de dúvida, quiser conversar um pouquinho sobre cirurgia guiada, é um cara para conversar sobre cirurgia guiada, tá? Realmente gostaria de agradecer a presença de todos. Cássio, realmente, obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo carinho, obrigado por ter aceito o desafio e estar aqui mais uma vez aqui no CIOSP. Obrigado.